Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com você sobre o jogo de logo mais entre Internacional e Aimoré, o Inter preservando titulares, visando o Clássico Grenal, afinal este é o último desafio antes do primeiro Clássico da temporada. Quero falar também sobre alguns milhões que estão entrando no caixa do Colorado com a venda de Caio Vidal ao Ludogorets da Bulgária e a janela fechada dentro do Campeonato Gaúcho. O Inter não pode mais inscrever jogadores, mas isso não significa que o Colorado não irá se reforçar nas próximas semanas. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre o jogo de logo mais. 4h30 da tarde tem Aimoré e Internacional, jogo que antecede o Clássico Grenal para o Inter na tabela do Campeonato Gaúcho. O Inter hoje vice-líder do campeonato e já sabe, né, com a vitória do Grêmio ontem contra o Novo Hamburgo, que não pode mais alcançar o rival, né, na fase classificatória do campeonato. Claro, contando com as semifinais, o Inter daqui a pouco ainda tem a chance de decidir a final no Beira-Rio. Mas de qualquer forma, né, são dois jogos, então inverte a ordem, o Inter vai pagar um pouquinho o preço dos tropeços lá no começo da competição. O Inter, que nunca perdeu para o Aimoré na história, vai ter hoje algumas modificações no time titular, por obrigação e por opção também. A primeira parte é, Vitão está fora do jogo, teve um quadro de febre durante a semana, não treinou na quinta e na sexta-feira e com isso não foi relacionado para a partida, né, fica no departamento médico. René levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o São José e por isso hoje também não fica à disposição. Assim como os recém-chegados, Luiz Adriano e Nico Hernandes, que não estão relacionados para a partida, devem fazer a estreia no Clássico Grenal do próximo dia 5. Com isso, como é que a gente esboça esse time do Internacional, já que o Mano também deve preservar algum dos jogadores pendurados para o Clássico? Entre eles, Bustos, Depena, Pedro Henrique e até mesmo Johnny e Baralhas, tá? É uma tendência de preservação, mas é claro que alguns jogadores que estão com 2 amarelos devem estar em campo, até porque o Inter não tem tantas alternativas assim. O provável time do Inter, com Kehler no gol, Mário Fernandes na lateral direita, Mercado, Moledo e Tauan Lara. No meio-campo, Baralhas ou Johnny, a tendência é que jogue o Baralhas. No meio-campo, ao lado do menino Baralhas, deve jogar o Matheus Dias, muito provavelmente. No meio campo, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, trio titular que não está pendurado. E na frente, o alemão deve receber mais uma oportunidade, né? Ele que começou como titular contra a equipe do São José, saiu no intervalo para a entrada do Alan Patrick e viu o Luca, né, garoto da base, marcar o seu golzinho. Mas deve receber mais uma chance o alemão aí contra a equipe do Aimoré. E o Aimoré, que é o lanterna, né, da competição, pior time do campeonato até aqui, o técnico Pingo não tem nenhum desfalque para esse confronto. A tendência de escalação do Aimoré tem o William no gol, Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda e Igor, Fábio e Marley, Yuri, Vitor Prado, Wesley Pacheco e Gustavo Pofo. É a tendência da escalação do time do Vale dos Sinos. Quero saber o teu palpite para esse jogo. Tô apostando em vitória do Inter, tá? Mas não vai ser aquela vitória. Vamos ganhar o jogo, que é o que interessa, e depois tudo é Grenal. E já tô deixando meu palpite KTO aqui para vocês, tá? Aimoré 0, Inter 2. O Inter vai ganhar de 2-0 o jogo hoje, então faz esse palpite lá em kto.com, te registra usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Então, o link está na descrição aqui do vídeo. Hoje, outros estaduais, né? Vários jogos espalhados pela Europa. Então, te registra lá para não ficar de fora da KTO, beleza? Falando sobre gauchão, né? O Inter não tem mais prazo para inscrever jogadores.
né? O Inter que contratou aí, por fim, o centroavante Luiz Adriano, que já está em Porto Alegre, deve ser apresentado na próxima semana, visando o Clássico Grenal, e o Nico Hernandes, zagueiro colombiano, que já está com o grupo desde segunda-feira, foi apresentado ontem, mas não foi relacionado para a partida de hoje. E foram os dois últimos nomes que o Inter conseguiu inscrever dentro do campeonato estadual. O Inter tentou algumas outras peças, tinha negociações em curso, mas acabou não fechando. Em especial, Richard Rios, jogador do Guarani, que o Guarani dificultou uma negociação, relacionou ele para o jogo de hoje contra o Inter de Limeira e ele fica para a Libertadores muito provavelmente. Por que eu digo isso? Porque o Inter tem uma proposta na mesa do Guarani próxima dos valores que o Guarani pediu ao Inter, na casa de 1,5 milhão de euros, tá? Não sei se ele vai fechar, né? Afinal, há uma proposta também do Red Bull Bragantino, é uma disputa entre esses dois clubes pelo Richard Rios, colombiano, meio-campista de 22 anos de idade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Inter vai contratar mais jogadores. Pelo menos mais 3 nomes devem desembarcar em Porto Alegre para a disputa da fase de grupos da Libertadores. O Inter tem até o dia 4 de abril para contratar. Qual é o calendário do Inter agora, tá? O Inter joga contra o Aimoré, tem o Grenal e tem o Sportivo pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Estadual. Depois disso, 2 jogos da semifinal e de volta, passando, tem a final e aí, antes do segundo jogo da final, tem a estreia na Libertadores. Então, teoricamente, né, os jogadores que forem contratados, eles perdem os 3 jogos da fase de grupos, os 2 da semi e 1 da final. Perdem 6 jogos, né, sendo a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O que eu ouvi, tá? O Inter busca volantes, busca um reserva para o Alan Patrick, um jogador para competir com o Alan Patrick e busca ainda também um jogador de lado de campo, tá? Então o Inter deve ir à Europa também nos próximos dias, não com o presidente Barcelos, mas com alguns membros da comitiva para fechar algumas negociações. É algo que está no plano da diretoria. Quero dizer que a Inter Store Beira-Rio está te esperando, não tem jogo no Gigante hoje, mas tu pode visitar as lojas, afinal, nova coleção da Adidas já disponível na Inter Store, tu pode personalizar com nome, com número, com patrocínios, deixar ela prontinha para jogo, tem peças de treino, tem peças licenciadas do Inter, né, camisas retrô, por exemplo, não quer comprar as camisas atuais, né, que estão com essa novidade aí, né, de lançamento da Adidas feito ontem, né? Aliás, muito bonito o lançamento feito da Adidas, né? Com o Rafael Sobis como garoto propaganda. Então tu pode garantir teu manto lá na Inter Store, visitando a loja, das 10 da manhã às 6 da tarde. Aliás, se for lá, né, e viu o vídeo aqui, diz que viu, né, no colarzinho, dá essa moral pra mim. E quem quiser garantir online, tô deixando o link aqui na descrição do vídeo da Inter Store, afinal eles enviam também para todo o Brasil. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Caio Vidal. Afinal, o Inter vendeu este jogador ao Ludogorets, da Bulgária. E ontem o Lucas Dias, né, repórter da Bandeirantes, trouxe uma informação importante. O Inter vendeu o Caio Vidal por 4,5 milhões de reais, né, um valor significativo para o Caio Vidal, que já nem estava mais aqui no Internacional, estava emprestado ao Bahia, rescindiu o empréstimo com o Bahia e foi negociado com o clube búlgaro, que ainda, né, a partir de metas e gatilhos, pode pagar o dobro para o Internacional. Essa negociação pode chegar a 9 milhões de reais pelo Caio Vidal. O jogador, né, que cá entre nós, não seria aproveitado no Inter neste momento, teve seu momento lá com o Abel Braga no Brasileirão de 2020, mas há horas não vem sendo aproveitado, né, pelo Colorado. Beleza? Então, quero a tua opinião sobre qual jogador o Inter deveria contratar nesta janela que antecede a Libertadores, a venda do Caio Vidal e, claro, tudo sobre o jogo de logo mais. Beleza? Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.